será que é suficiente para mim e para você ver os sinais e maravilhas que Deus faz na vida das pessoas? Ou seja, será que isso é suficiente para que eu mude no meu interior? Porque, na verdade, nós temos visto muitos testemunhos de pessoas que buscaram a Deus e foram curadas, foram prósperas, foram libertas dos vícios, do mal, enfim, da vida destrutiva que elas estavam vivendo. Mas será que isso pode me fazer apegar a Deus? Ou será que isso só me faz querer buscar a Deus para que Ele atenda às minhas necessidades? Bem, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, Nicodemos reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus. Mas observe o que o Senhor Jesus respondeu para ele. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Bem, você está vendo que eu sou Deus, que eu faço maravilhas, mas mesmo que você vê tudo isso, não tem como você ver o reino de Deus se você não nascer de novo. Se você for um religioso, se você se limitar à sua filosofia, aos seus costumes, você precisa abandonar a vida que você tem vivido para que você possa ver o reino de Deus, que eu estou anunciando para você. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele. E aí, então, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Olha só, ele não entendeu nada. Ele está pensando que, literalmente, nascer de novo era voltar ao ventre de sua mãe. E Jesus respondeu para ele, ainda assim, sem responder diretamente. Jesus falou uma coisa que mais complicou ainda, acho que para Nicodemos. Na verdade te digo, olha, você está pensando que é literalmente voltar ao ventre materno? Mas a verdade é que te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, você não vai poder entrar no reino de Deus sem que você nasça da palavra e do Espírito. O Espírito é da mente. Você não vai poder entrar no reino de Deus assim. Porque eu falo uma coisa, você entende outra. Você entende ao pé da letra. Porque você ainda não nasceu de novo. E você não nascendo de novo, você não vai nascer da água e do Espírito. E tampouco vai poder entrar no reino de Deus. Muitas pessoas têm assistido milagres, têm estado seguindo Jesus, observando Jesus. Mas, sabe, quando você acompanha alguém, seja pelas redes sociais, pelas informações nas revistas, na televisão, mas você só tem uma simpatia, mas você não entende nada sobre essa pessoa. Assim era Nicodemos. Talvez seja o seu caso, porque você
vive se escondendo, escondendo a sua fé, tendo vergonha de assumir a sua fé diante dos homens. Então, você vai de noite, você tem vergonha do que os outros vão pensar. Às vezes você tem vergonha que você tem que ir na igreja, então você vai num horário que ninguém vai ficar sabendo. Ou seja, não tem como você nascer de Deus, abandonar o mundo, quando você dá mais valor ao que o mundo tem a dizer do que a verdade que diz a realidade. Bem, é sobre isso que eu gostaria que você, ouvinte, pensasse. Enquanto isso, vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida. Viviane, como é que eu faço para entender se eu sou nascida de Deus ou não? Bem, Jesus disse assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é normal, como os demais, sente, independentemente da palavra, ela está voltada ao que ela sente. Ela não está voltada ao que é verdadeiro, ao que é justo. Ela está inclinada ao que a sua carne deseja, quer, e não ao que é do Espírito. Por isso, essa pessoa tem tantas dificuldades em entender a palavra de Deus. Ouve. Tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora. Elas recebem uma alegria temporária ao ouvir a mensagem, mas essa alegria não permanece, porque a palavra de Deus não entra. Sabe, quando você tem uma semente, quando você tem que plantar essa semente, você precisa cavar lá no fundo, ou seja, tirar a terra e botar a semente lá no fundo da terra. Não pode ser de uma forma artificial. E o que isso quer dizer? A palavra de Deus ela não pode ser levada para uma coisa superficial, de fora, aparente. Não, é algo que é para ser levado no nosso interior, no mais profundo da nossa alma. E só tem como recebermos a palavra quando avaliamos o que está lá dentro da gente. Quando existe raciocínio. Não quando existe sentimentos, mas raciocínio. Por isso que muitas pessoas estão lendo a Bíblia, indo à igreja, mas não conhecem a Deus.
falam do que escutam, falam até direitinho, entre aspas, mas é carne. Ou seja, não mudou o seu interior. Ela imita, ele imita, fala como se fosse alguém que é de Deus, mas não é, porque não mudou a sua mente, o seu interior, não mudou os seus costumes, vamos dizer assim, até os costumes ela pode imitar, ela pode mudar a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar por um certo tempo, sabe? Para se enquadrar, se encaixar naquele grupo de pessoas. Mas não é nascido de Deus. É carne, não é nascido do Espírito. E Jesus fala assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Ou seja, ele não estava entendendo nada. E você, ouvinte, tem que encarar a sua realidade, a verdade sobre você. Para que você busque a verdade, você tem que aceitá-la, a verdade. Você tem que aceitar a realidade que está acontecendo na sua vida. Mas se você quer se convencer, sabe? Você não quer passar pela realidade. Ou seja, você quer pular as fases, porque você se sente humilhado ter que dizer que você não conhece a Deus. Ou seja, você está mais preocupado com as pessoas, com a sua aparência, do que querer a justiça, o que é certo, o que é verdadeiro. Por isso que você não consegue nascer de novo. Faça uma avaliação na sua vida, porque enquanto você não nascer de novo, enquanto você não nascer da água e do Espírito, quer dizer, da palavra e do Espírito Santo, você não vai entrar no reino de Deus. Você vai ficar de fora. E não basta apenas se converter dos seus maus caminhos. Você tem que nascer da água e do Espírito Santo para entrar no reino de Deus.